Boa noite, gente. Eu falo pouco, né? Esse tema é muito importante. Eu preciso aprender muito sobre isso junto com vocês, porque eu falo, viu? Eu já fui muito quietinha, ninguém acredita quando eu conto isso, que eu era tímida, que eu não falava nada, mas o dia que eu aprendi a falar de verdade, né? E aí, gente, é muito importante a gente falar, mas a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala, né? Eu faço a terapia comunitária aqui no Recanto e a gente usa sempre o tema, né, de quando a boca cala, o corpo fala, e ele fala através de doenças, né? Eu já falei várias vezes isso, né? Então você vai engolindo os sapinhos, né? E aí chega uma hora que o corpo começa a falar, porque você intoxicou ele de energias e não pôs para fora. E aí quando a boca fala, o corpo sara. Só que hoje nós vamos falar sobre a fala, que às vezes as pessoas, quando eu falo, tem que falar, as pessoas acham que é brigar mesmo. Não vou levar desaforo para casa, já vou falar na cara, Não é bem assim. Você tem que, sim, pôr para fora os seus sentimentos, mas com alguns cuidados e com prudência, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se eu acerto aqui. Horizontes da Fala. É uma visão espírita. Esse Horizontes da Fala é um livro, eu vou citar os detalhes dele mais à frente, é uma trilogia, na verdade, né? Que tem Horizontes da Fala, Horizontes da Vida e Horizontes da Alma, eu acho, Espírito. Você tem. Eu tenho também, eu tô lendo, eu tô nesse, por enquanto, depois passo a palestra do outro. Então vamos lá. Acertei na primeira, parabéns. A fala como um dom divino, e é um dom divino, porque o verbo faz com que as coisas aconteçam. A gente tem, né, aquela faça a luz e fez-se a luz, né? Então a fala tem uma importância muito grande para a criação em si, para tudo, né, na verdade. Em Provérbios, né, no livro de Provérbios 31, 26, Salomão diz, Salomão, vocês sabem que foi o rei reconhecido pela sabedoria, né? Ele diz, abre tua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Então a fala é um dom dado por Deus e uma ferramenta divina para construir, curar, elevar e consolar. Será que a gente usa a fala com esse fim? Nem sempre, né? Acho que quase nunca. Mas nem sempre a gente usa com esse fim. A gente até pode usar em alguns momentos, mas o certo seria a gente usar sempre. A fala, ela denuncia o nosso espírito. O que ele quer dizer com isso? Ela é a assinatura da alma. Então, em Mateus 26, 73, ele diz assim, num dos trechos, né? Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então Pedro foi reconhecido como seguidor de Jesus pelo modo como ele falava. Antes de conhecer Jesus, ele falava desse modo? Não. Ele era o mais, né, vamos dizer assim, dos apóstolos, o mais tolerância zero. Né? Ele era muito, tinha aquele espírito de justiça, então ele ficava muito bravo quando ele via alguma coisa errada. Ele tinha uma fala bem diferente antes de começar a seguir Jesus. E na verdade, quando ele começou a pregar,
ele começou a falar como Jesus falava, né? Porque ele era discípulo de Jesus. Jesus era o mestre, ele era um aluno, né? E ele foi trabalhando a forma de falar de tal maneira que ele passou a ser reconhecido como um discípulo de Jesus só pelo jeito dele falar. Olha que coisa linda, né? Quisera eu, ou nós, né? Na nossa fala, olhar e falar, essa daí é uma cristã de verdade. Às vezes a gente fala bonitinho assim, né? Mas às vezes a gente, como diz o meu marido, né? Que língua afiada que você tem, isso é péssimo, né? Língua afiada é um adjetivo muito ruim para quem quer, né, ser discípulo de Jesus. Mas não, mas a minha língua é um pouquinho só afiada. Estou deixando ela sem... Vamos lá. Mas é isso. Então, gente, para vocês verem a importância da fala, né? Da maneira como você se... Porque, na verdade, tudo envolve, né? Quando você fala, eu sou cristão, eu sigo os ensinamentos de Jesus, tudo relacionado a você tem que expressar isso. O seu comportamento, a sua maneira, né, de agir com o outro. E a fala, que é a expressão mais direta que a gente tem, né? Que quando você está agindo, as pessoas podem olhar e falar, não sei não. Mas quando você está falando, é uma certeza. Você está imprimindo a sua identidade ali. Né? Não tem muitas interpretações, né? Vem direto da forma como você está falando. Palavras são como talentos divinos. E são mesmo, né? Palavras, elas são talentos concedidas, né, por Deus. No João 15:3, ele fala, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vós tenha falado. Então, a palavra tem o poder de limpar, de curar. O que é essa limpar, né? Como é que limpa? Isso daí é você dissipar energias negativas, pensamentos ruins. A palavra ajuda a limpar mesmo tudo isso que está à nossa volta. Se falarmos do bem, espalhamos a paz e a esperança à nossa volta, induzindo os que estão ao nosso lado a pensar coisas boas. Então, quando você está conversando, contando um caos, dependendo do caos, você vai estar emitindo energias e pensamentos negativos, ruins, né? Dependendo do que você está falando. Tem coisas que são desnecessárias você ficar falando, por isso que a gente tem que se policiar. Isso, as 3 peneiras, né? Isso vai ajudar? Né? Isso que eu vou falar vai ajudar alguém? Vai contribuir de alguma forma? Então, para que eu vou falar, né? Se não vai mudar nada, se não vai ajudar ninguém, e pior, vai prejudicar? Muitas vezes sim. Então é melhor, né, passar o zíper na boca, fica para nós essa conversa, né? Pensamento e palavras. As palavras, elas ficam gravadas na mente e no espírito. Elas irradiam e sintonizam com mentes semelhantes. E elas funcionam como ondas eletromagnéticas. O que é isso? É aquilo que a gente fala muito aqui de energia, né? Eu começo a falar e aquelas pessoas que se identificam com essa energia, com essa sintonia que eu estou trazendo, vão se aproximar e vão captar isso que eu estou falando. Então, se eu estou falando coisas ruins, coisas negativas, falar mal de alguém, por exemplo, né? Você começa a falar mal, aí vem outro falar, eu também, aconteceu comigo. Aí vai juntando assim, e coitadinha daquele que está ali no meio, né? No pensamento e nas palavras que estão sendo ditas, né? A gente está transmitindo energias muito ruins.
não só para a pessoa que é o tema da conversa, mas para todos que estão na conversa, porque a gente está sintonizado com uma energia baixa, com maus pensamentos, e que não vai contribuir em nada, nem para você, nem para aquela pessoa que está no... que é o mote da conversa, né? Isso é o contágio espiritual pela fala. Gente, a gente se contamina. E isso não é só fala, não. Agora eu vou falar uma coisa que não está aqui, mas que faz parte. Por exemplo, até tá, mas eu vou citar um exemplo. Você pega uma música dessas bem... Eu sei que muita gente gosta de funk, dessas coisas. Não estou pegando funk, mas poderia ser qualquer outra música com conotações muito ruins, assim, que traz energia muito ruim, que fala, vou matar, vou fazer, vou acontecer, né? Esse tipo de música, vocês acham que te mantém sintonizado com que nível de energia? A gente tem que pensar nisso. O que a gente está consumindo? Eu adoro assistir aqueles filmes de guerra que mata, que faz. E... que energia te traz esse tipo de filme, esse tipo de história, né? Não que você, não, gente, é proibido. Não, não é proibido, mas você tem que se blindar e tomar muito cuidado para não entrar nessa energia, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, porque essas energias densas, elas contaminam. E a gente, às vezes, fica deprimido, nem sabe por quê, não tem nem motivo. Mas se assiste um filme desses muito pesado, não tem como você não se envolver com aquilo e ficar com aquele sentimento que não é necessariamente seu, mas você está contaminado pelo que você viu, pelo que você ouviu, né? Então, as pessoas são influenciáveis, são influenciadas pelo que ouvem, e isso vale para qualquer som. Palavras boas curam, palavras ruins contaminam. Então, Tiago, em 3,17, eu estou muito bíblica hoje, né? Fala sério, gente. Eu estou assistindo The Chosen, eu estou tão apaixonada por tudo aquilo que eu não consigo. Ele diz, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia. Então, é essa energia, essa sabedoria que a gente tem que buscar para a nossa vida. Quando ouvimos palavras do bem, nos livramos das energias negativas, das más influências, dos maus pensamentos, porque estão recebendo bons fluidos e boas energias. Se faz uma transmutação. Então, às vezes você tá mal, você chegou do trabalho, o trabalho é um clima ruim, é uma fofocaiada, você que brigou com o chefe, brigou com não sei quem, e aí você chega com aquela sensação ruim, contaminada, põe uma música calma, gostosa, assiste uma palestra, assiste um filme. Gente, não tem como você não transmutar essa energia. E aí muitas vezes você fala, eu preciso de um tratamento psicológico. Não que, gente, não estou dizendo que não precisa. Precisa. Mas às vezes a gente agrava os nossos problemas, né? Por conta de não fazer essa transmutação de energia e ficar captando energias que não são suas. E aí você vai adoecendo física, emocional, mentalmente. E aí você precisa mesmo ir de um médico, psicólogo não vai ser suficiente, vai para um psiquiatra, né? Então a gente tem que ajudar o nosso psicólogo ou o nosso psiquiatra, fazendo a nossa parte, mantendo as nossas energias, o nosso corpo limpo dessas energias negativas, dessas influências. Eu falei já, prudência ao falar.
Lá vou eu. Mateus 12, adoro Mateus. A boca fala do que está cheio o coração. Na verdade, ele escrevia o que Jesus dizia, né? E a gente está falando aqui dos ensinamentos de Jesus. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Então, uma pessoa que só briga, xinga, o que está cheio o coração dela? Né? Então, antes de falar, vamos encher o nosso coração de amor. Ah, e onde eu acho para comprar, para encher o meu coração de amor, né? É só olhar para uma criança, alguém que você ama. No meu caso, eu olho para minha neta, já transbordou. Os meus netos, né? Eu olho, já transborda de amor. Daí não preciso nem buscar em outro lugar. Só olhar aquela carinha falando, vovó, nanana, pronto. Já derreti inteira. Então, se você for imprudente, a melhor coisa é fechar a boquinha, ficar quietinho e orar. Isso ajuda bastante, gente. Quando você estiver prestes a explodir, silencia e ora. Que aí você vai estar falando sim, mas não brigando nada. Você vai estar falando com o nosso mestre. E só ele pode nos ensinar e nos tirar desse momento de quase ira, muitas vezes, né? A fala como troca de energia. Já falei um pouquinho aqui. Conversar é doar e receber energia. A palavra aproxima almas e Deus se manifesta na expressão da amizade. Então, quando você está conversando com alguém, e nossa, gente, eu faço isso muito, de verdade. Vocês não duvidam, né? Claro. Eu faço isso muito, especialmente aqui que eu atendo as famílias e sempre... Ai, dona Célia, eu queria falar um pouquinho com a senhora. Aí eu vou... E as pessoas desabafam, falam o que está sentindo. E se você consegue dar uma palavra de esperança, de consolo, olha, calma, vai dar tudo certo, a gente vai ajudar naquilo que pode, mas tudo tem solução, né? Então a gente mostra, abre uma portinha, né, com uma luzinha para a pessoa sair daquele momento de prisão, de desespero. Então, e conversando é que você consegue ajudar as pessoas. A fala é como música da alma. Agora, gente, isso que eu vou falar para vocês me pegou muito forte. Deus e Cristo nos ouvem através dos semelhantes. Então, quando você está conversando com o coleguinha, ó quem está escutando. Só eles aqui, ó. Deixa eu ver, acende a luzinha. Deus e Cristo. Travou a língua agora, né? Agora que você falava... Peraí, ele está ouvindo aqui, vamos tomar cuidado. Quando estiver usando a sua voz, pense nisso, Deus e Cristo. Está participando dessa conversa como ouvintes. Fale como se fosse uma música afinada pelo amor. Transforme sua fala em luz e esperança. Então, gente, eu sempre disse que Deus olhava o que a gente fazia. Em outras palestras eu falei, né? Ele está sempre olhando, por mais que você tente se esconder aqui embaixo, leva engano, porque ele olha de dentro da gente, ele está aqui dentro olhando com os nossos olhos todos os nossos atos. E não só olhando, ele está ouvindo. Eu sabia disso, mas eu nunca tinha pensado fortemente nessa questão. É mais do que ver, é ouvir também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E não adianta se enganar. Eu vou falar bonito porque Jesus está ouvindo, mas seu pensamento, o seu sentimento não condiz com o que você está falando. E a coisa que eu acho mais importante e que tem me chamado muita atenção em algumas, até dirigentes religiosos, é você ter a fala totalmente desconexa da sua ação.
Então você, que nem eu tô aqui, né, falando, nossa, ela falou bonito, né? Aí você me encontra ali na rua, me fecha o carro, eu já xingo, né? Aí você fala, nossa, olha isso, ela fala uma coisa e faz outra. E eu tenho visto muito disso acontecer. E a gente faz isso, né? Às vezes a gente explode, fala, meu Deus, o que foi que eu falei? Por que eu não pensei antes de falar? Por que eu fui falar aquilo? Todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? De ter falado alguma coisa para alguém e ter se arrependido quase que mortalmente, né? De não dormir à noite. Ai, não devia ter falado, não devia ter falado. Eu faço isso muito. Quer dizer, não tanto hoje, porque eu penso bem antes de falar. Mas quando você não pensa e vai no impulso, a gente comete tantos erros e a gente se arrepende tanto muitas vezes, né? E dói tanto se arrepender que é melhor pensar antes, para não ter que passar por isso. O exercício diário da boa fala. Nunca fale ferindo, com raiva ou tristeza. Fale com intenção de edificar. E educação espiritual começa no esforço diário. A gente sempre aqui nas palestras, a gente está tendo várias lições que a gente fala, vamos tentar pôr em prática no dia a dia. E aí a gente vai somando, né? Então é comportamento, é fala, é pensamento. Tudo isso é muito importante para a nossa reforma íntima, para a gente conseguir se tornar cada vez melhor como pessoa, como espírito. E subir um degrauzinho aí na evolução, que é o que a gente tenta, né? E a gente tem que se esforçar para isso. No livro Horizontes da Fala, que foi ditado por Miramar, que é um espírito, ele diz: na hora de falar, sintoniza com a frequência do amor, opera com harmonia universal, falando com prudência, com carinho e alegria, criando amizade e despertando a esperança ao redor de ti. Nunca fale com a ira que fere, nem com a tristeza que desanima. Pense que Jesus está testemunhando a sua conversa. Ele resumiu tudo que eu falei até aqui, né, gente? Então, não adianta, quando uma pessoa tá triste e vem pedir um consolo, conversar, eu estou muito triste, ou eu perdi o emprego, ou eu perdi alguém que eu amo, ou eu perdi, a pessoa faleceu, enfim. Se você for se unir a ele na tristeza, eu também, nossa, eu também, eu já passei por, eu sei, nós somos sofredores. Gente, vem um monte de espíritos sofredores que estão aí desencarnados, falando, nossa, tadinho, são que nem eu também. Junta todo mundo ali, fica sofrendo, solidariamente todo mundo. A gente tem que mudar isso. Então, se a pessoa está triste, procure animá-la, mostrar o outro lado, que tudo tem outro lado, né? Nem toda, a tristeza não é 100%, né? Sempre tem um lado bom em tudo que acontece, mesmo quando você perde o emprego, né? Eu trabalhei muitos anos com recursos humanos e um dos trabalhos que eu fazia era demissão em massa. E o meu papel era motivar as pessoas que acabaram de ser demitidas. Olha que missão, gente, fala sério. E era assim, e muitas vezes eu conseguia mostrar que a única coisa certa que a gente tem na vida é a mudança. Nada fica para sempre do mesmo jeito. Porque a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender. Então, quando você perde um emprego, que você trabalhou a vida inteira lá, você fica sem chão, você fala, pronto, o mundo acabou. E não, ele está começando de um outro jeito. Nunca é o fim. Mesmo a morte, ela não é o fim, porque a vida continua depois. É o começo de uma nova vida. E aí é o começo de uma nova vida profissional, quando você perde. Porque aí você vai ter a oportunidade de buscar um trabalho que tenha mais a ver com o que você gosta, que seja numa empresa que
que para você é mais interessante, ou abrir o seu próprio negócio, que é o que você sempre pensou, mas não tinha coragem de sair assim, né? Muitas vezes a gente tem projetos lindos, mas eu não vou trocar o certo pelo incerto. Como o certo não é mais certo, você pode tentar o incerto e vai dar certo. Nossa! Mas é isso, a ideia é essa, né? Na mudança você pode fazer uma transformação na sua vida. E aí é aqui que entra, né? As pessoas que estão do teu lado, que vão te motivar. Eu sempre falo isso, né? Tem pessoas, e acontecia muito isso, que quando eram demitidas, elas não contavam para ninguém da família, nem para a esposa. E não estou falando de pessoas de um nível profissional, não. Altos executivos. Saía, botava o terno, saía todo dia. E a esposa achando que ele estava indo para o trabalho, mas ele tinha se demitido, mas ele se sentia fracassado porque ele perdeu o emprego. Gente, não existe isso. É uma relação profissional. Não está funcionando mais, vou pôr outra pessoa e você vai funcionar em outra empresa. Mas eu vi muitos casos assim e agravava o problema, porque a pessoa não falava. Porque a esposa estava tranquila, continuava indo para o shopping, fazer compras. Resolvi trocar a geladeira, bem, paguei em tantas no cartão e ele desempregado. Imagina, agrava muito mais. Então, o diálogo, a troca de você desabafar, você ter pessoas de confiança do teu lado, né? E as pessoas te apoiarem, porque a relação, o casamento é isso, é um apoiar o outro. Senão também não tem sentido, né? Então, a fala é importante para absolutamente tudo da nossa vida. E o cuidado com ela, a prudência é tão importante quanto você falar, né? Você tem que ter esses cuidados. O convite à reflexão, que possamos todos, a partir de hoje, tá vendo? A gente sempre manda lição de casa, né, Luísa? Quando a gente está finalizando. Fazer da nossa fala um instrumento de paz, de cura, de esperança e luz. Que possamos, como Jesus, falar com sabedoria e compaixão, e assim iluminar o mundo com nossas palavras. Tem uma historinha, deixa eu ver se eu... Posso contar? Dá tempo. Para ilustrar, né? No livro Os Lindos Casos de Chico Xavier, tem a história da Água da Paz. O Chico estava passando por uma fase muito complicada, muitos conflitos no trabalho, não exatamente com ele, mas sabe quando está tudo, pessoal, um se desentendendo com o outro, enfim. Não só no trabalho dele, como no centro onde ele frequentava, as pessoas não estavam se entendendo e vinham reclamar com ele, porque fulano, porque ciclano. E aí ele começou a ficar muito inquieto com isso, e pensando como eu vou resolver, qual a solução. E ele não dormia direito pensando nisso. Aí uma noite ele orou e pediu: Deus, me ajuda a resolver tudo isso, me mostre como fazer para resolver todos esses conflitos. E aí a mãe dele, que vinha com alguma frequência visitá-lo, ela apareceu para ele e falou: Chico, fica calmo, as coisas não são tão difíceis. Basta você tomar a água da paz. E foi embora. E ele ficou: água da paz, tá bom. No dia seguinte ele saiu, foi na padaria. Você tem água da paz? A gente não vende essa água, não. Passou na farmácia, deve ser na farmácia. Não tem água da paz, não. Ele procurou em vários lugares lá no bairro e não sabia o que era aquilo, não achou e continuou aflito, porque ele falou: se eu não tomar essa água da paz, se minha mãe falou, é o que vai resolver o problema. E aí à noite a mãe dele voltou e falou: mãe, eu procurei por tudo, mas eu não achei essa água que você me falou. Aonde eu posso encontrar isso?
Falou, filho, pode usar essa aqui da sua moringa. Aí ele, como assim? Aí ela explicou. Quando você for falar alguma coisa para alguém, ou alguém estiver falando e você for reagir, retrucar, pegue a água, enche a boca de água, não engole e nem gospe. E fica com a água na boca até passar essa raiva, fica ali com a água. Quando você estiver calmo, aí você engole e vai vir as palavras certas, porque você vai estar purificando e lavando a sua língua para poder falar e dar alguma solução para aquilo que trouxerem para você. Então, gente, baseado nessa experiência do Chico, vamos usar a água da paz, que funciona. Vale muito a pena. Em casa eu não só uso a água da paz, como eu uso o suco de Deus. Vocês já ouviram falar nisso? É uma historinha agora, não é do Chico, é minha. As crianças adoram tomar suco com a comida, né? E vem aquela história, não deve, não pode. Bom, enfim. Mas ok, eu sempre mantive suco para comida. Só que naquele dia não tinha, e confesso que eu não estava com coragem de ir lá espremer laranja. Aí o meu neto falou, vovó, não tem suco? Eu falei, tem suco. Mas eu vi na geladeira, não tinha. Peraí que eu vou pegar. É suco de Deus, é o melhor suco que existe. Então assim, ele pode ter a cor que você escolher, o sabor que você quiser. É mesmo, vovó? Que suco é esse? Fui lá no filtro, pus na mesa. Ele, mas isso é água? Não, isso é suco de Deus. Você toma pensando, estou tomando suco de laranja, suco que você escolher, e aí vai dar certo. Aí ele, ficou quietinho, tomou e ficou tranquilo. No outro dia, ele veio, vovó, tem suco? Eu tenho. Só que hoje eu não vou querer suco de Deus, não. Pode ser um suco de laranja, de maracujá. Mas, gente, a água da paz funciona assim, porque a gente tem que se controlar e ter prudência para falar. E é isso, eu agradeço aí a paciência de vocês. Se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, porque eu já falei muito hoje. Mas é isso, Luísa. Terminamos. Obrigada, boa noite.